Bom dia a todos, 18 de julho de 2018. ADM Osterval, novamente aqui na frente da telinha, para o estudo do Evangelho, logo de manhã, às 7 horas, estamos reunidos em nome de Jesus, Deus nosso Pai, bom, justo e misericordioso, para continuarmos o estudo do Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos. E para iniciar o trabalhinho de hoje, nós vamos, com todo amor, com todo carinho, louvar a Deus por essa morada nesse universo fabuloso, que Deus, sendo o seu Criador, que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, e que nos deu essa estrutura maravilhosa para vivermos aqui no planeta Terra, planeta de provas e expiações, nós agradecemos e louvamos a Deus por essa estrutura que Deus nos dá oportunidade de aqui estarmos reencarnados para crescer moralmente. E nós encontramos as dificuldades nesse planeta de provas e expiação justamente para conseguirmos passar por todas as dificuldades que a vida nos apresenta, mas confiando em Deus, estudando Jesus, estudando Kardec, que é o Consolador prometido por Jesus, e assim estaremos aptos a sair da presente reencarnação um pouquinho melhorados. Então, nós agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Eu peço para que eu possa passar com muito amor, com muito carinho, mas esse estudo desta manhã, que todos nós, encarnados e desencarnados, vamos aprendendo um pouquinho mais sobre deixa eu pegar aqui, sobre as notícias históricas inseridas aqui na introdução, número 3, do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós pedimos a Tua bênção, Senhor, para que possamos estudar, orar juntos, agradecer e depois, então, refletir e praticar. A Tua bênção, Senhor Jesus, para mais esse nosso bate-papo de carinho e de amor nesse início desta manhã de segunda-feira. Muito obrigado a todos os espíritos que nos acompanham nesse trabalho, que nos inspiram para que possamos passar de forma que todos entendam e que principalmente com amor, com carinho, praticando assim no dia a dia, mais amor, mais compreensão, mais paciência e refletirmos sobre nossas ações. É o que nós pedimos, Senhor, nos abençoe e mais este nosso bate-papo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Muito obrigado. Amigos espíritos que preparam esse ambiente com todo amor, com todo carinho, que nós sentimos logo de manhã essa vibração desse recinto, em que nós temos por objetivo o estudo, a oração e a distribuição de bons fluidos a todos que nos assistem. Muito obrigado a todos os espíritos que nos prepararam esse ambiente para o nosso bate-papo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nós estamos, então, lendo as notícias históricas e hoje, então, nós vamos ler sobre
conhecer um pouquinho sobre os essênios, cada um de vocês aí com o livrinho na mão, e está gravado. E nós temos aqui, então, na rede Facebook, na linha do tempo, o Ostervaldo Canto Silva, e temos aí o canal do YouTube, Ostervaldo Silva, com todas essas gravações, desse trabalhinho que nós estamos fazendo, o estudo do Evangelho, literalmente. Então, nós vamos lendo, vamos comentando, é esse trabalhinho que eu já estou fazendo já há algum tempo, né? E agradeço a todos os seguidores, porque sempre estamos aprendendo. Aquele que estuda, aprende um pouco mais. E o mais importante é nós, então, termos uma visão melhor do mundo em que vivemos, compreender melhor as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nessa presente reencarnação são nossos familiares, as pessoas que são ligadas a nós pelo nosso trabalho profissional, na sociedade de uma forma geral. Então, estudando o Evangelho, nós estaremos aptos a ter um bom relacionamento com os nossos irmãos perante Deus, né? Então, vamos lá. Essênios e Esseus. É um outro nome, é outra seita, né? Que são grupos que já aceitam a imortalidade da alma. Então, vamos ver o que nós temos aqui no texto, né? Eles pregam o amor, pregam a honestidade, pregam já a bondade, a união, né? E pratica o celibato, né? De não casar, que a igreja adota também, a igreja católica, o celibato, né? Mas vamos ver então o que diz o texto. Essênios ou Esseus é uma seita judia, né? Uma seita judia do judaísmo, né? Judaísmo, ele crê em um único Deus, né? Então, é uma seita judia, fundada por volta do ano 150 a.C. Então, são as notícias históricas. Ao tempo dos Macabeus, e cujos membros que habitavam espécies de monastérios, formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Um grupo, né? Uma seita que se reuniu, né? E formavam uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos. Então, eles se apareciam pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Então, já diferente dos hebreus, né? Dos escribas, que eram materialistas, né? Dos essênios, né? Que eram também materialistas. Essênios não, saduceus, né? Que eram materialistas. Essênios nós estamos falando agora. Essênios, então, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros que habitavam uma espécie de monastérios formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo. A imortalidade da alma. Também acreditavam na imortalidade da alma. E acreditavam na ressurreição. Ressurreição
nós espíritas vemos que ressurreição é a volta no mesmo corpo, né? E que isso a ciência prova que é impossível, né? Os despojos carnais se transformam e quando então há então ainda a, a cremação do corpo, né? Quando morre, então nós sabemos da reencarnação e não ressurreição. O espírito, juntamente com o invólucro do perispírito, reencarna em um outro corpo, né, para continuar a sua jornada evolutiva. Né? Distinguiam-se pelos costumes brandos e virtudes austeras. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam no celibato, quer dizer, não casavam. Condenavam a servidão e a guerra, quer dizer, já era bem mais diferente dos materialistas, né, dos doutores da lei. Eles condenavam a servidão e a guerra. Tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Então, era uma comunidade, tinham seus bens em comum e trabalhavam na agricultura. Em oposição aos saduceus, né, que eram materialistas, em oposição aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, os saduceus não acreditavam na imortalidade, aos fariseus rígidos pelas suas práticas exteriores, os fariseus eram doutores da lei, né? E estudavam as leis mosaicas rigidamente, fazendo cumprir as leis conforme dizia as escrituras, né? Então, ao pé da letra, né? Então, os fariseus rígidos pelas práticas exteriores, os doutores da lei, né? E só pregavam, mas não pregavam as leis mosaicas, né? Estudavam a Bíblia deles da época, mas não eram sensíveis, eram os doutores dos bons, né? Só que estudavam, mas não praticavam, né? E nos quais virtude não era senão aparente, os fariseus a virtude era aparente, só o bam, mas de amolecer o seu coração e a sensibilidade, né, pelo amor, pela brandura, não tinham, né? Era sinal aparente. Eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam as duas seitas, os saduceus e fariseus. Simplesmente eles ignoravam o modo deles viverem e deles pensarem, né? Eles não tomavam nenhuma parte nas querelas que dividiam essas duas seitas. Era um grupo que agia no bem, na união, no celibato, né? Pregava o amor contra a guerra, parecido bastante com o cristianismo, né, de Jesus. Seu gênero de vida se aproximava ao dos primeiros cristãos, dos ensinamentos de Jesus, né? E os princípios de moral que professavam fizeram algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte dessa seita antes do início de sua missão pública. Então, há uma corrente que pensa que Jesus fez parte desse grupo, né, dos essênios, né? Mas o que é certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que a ela se filiou. Pode ser que ele tenha conhecido, mas nada prova que a ela se filiou, que foi filiado aos essênios. E tudo o que se escreveu a esse respeito é hipotético, por hipótese, que Jesus talvez tenha, né, conhecido os essênios, mas não se filiou aos essênios. E tudo que aparece a esse respeito é por hipótese, né, segundo os estudiosos. Então, esses são os essênios, né, parecido com os cristãos dos ensinamentos de Jesus, né? Agora, os terapeutas, o próprio nome fala hoje, né, terapia.
são os curadores, né? Terapeutas, do grego erapeutati, de terapeuein, né? Servir, cuidar. Terapeutas quer dizer servir, cuidar. Não tem as terapias que falam até hoje, os terapeutas, né? Servir, cuidar, quer dizer servidores de Deus ou curandeiros. Então, terapeutas seriam os que têm a mediunidade cura, curam através da terapia, né? Os terapeutas, servidores de Deus ou os curandeiros, né, da época. Secretários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria ou no Egito. Tinha uma grande semelhança com os essênios, né? Eram os curadores, os curandeiros, os que dedicavam à cura, né, do seu semelhante, né? E nós temos hoje, até hoje, os que trabalham com a evangeloterapia, né? A terapia espírita, né? São os que cuidam, né? Evangeloterapia, terapia através do evangelho, né? Tem os médiuns curadores, né? Só que na época chamavam então os terapeutas, né? Eram parecidos, tinha uma grande semelhança com os essênios, dos quais processavam os princípios com esses últimos, eles se empregavam à prática de todas as virtudes. Então, terapeutas contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente na Alexandria, no Egito. Tinham uma grande semelhança com os essênios, esses terapeutas, dos quais processavam os princípios, como estes últimos. Eles se empregavam à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era de uma extrema frugalidade, né? Sem excessos alimentares, comida frugal, né? Que realmente não faz mal para a saúde. Devotados ao celibato, também não casavam. A contemplação e a vida solitária. Contemplação e a vida solitária formavam uma verdadeira ordem religiosa, os terapeutas, né? Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro que falou dos terapeutas. Considerou-os uma seita do judaísmo, né? Considerou uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eles eram cristãos, né? Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, da mesma forma que os essênios, eles formam o traço de união entre judaísmo e cristianismo, os terapeutas, né? Eles formam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo, quer dizer, antagônicos aos fariseus, aos saduceus, aos escribas. Então, bem semelhante ao cristianismo, né? Dedicado ao celibato, dedicado a uma vida solitária, né? Os terapeutas, dedicado à prática da cura, os curandeiros, né? Da época, né? Então, é esses termos que estudamos hoje, essênio ou esseus, e os terapeutas. Então, serve para nós que nós vamos ver no Evangelho, para frente, esses nomes, não é? Então, sempre que nós estudamos um livro, nós vamos entender, porque ler é uma coisa, depois entender é procurar saber o significado das palavras, o que significou na época, o que significa hoje, né? Em termos de tradução, em termos se Jesus mesmo aplicou determinadas
ações, né, como era interpretado naquela época, como é interpretado hoje. Então, o estudo é isso. Então, nós estamos estudando, né? E vamos procurando entender. Então, é um livrinho que a gente vai e volta. O Evangelho é para toda uma vida e para todas as outras vidas, né? Que é o terceiro livro da doutrina dos Espíritos, né? O primeiro livro da doutrina dos Espíritos é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando literalmente, o Céu e o Inferno e a Gênese, né? Então, é muito gostoso estudar, porque a gente vai conhecendo e vai, pelo estudo, procurando aplicar no nosso dia a dia uma visão geral sobre a vida e não ficar arraigado aos nossos prazeres mundanos. Nós abrimos o nosso horizonte, estudando Jesus e Kardec, o codificador da doutrina espírita, abrimos um horizonte maior sobre o que é realmente a vida, o que é a vida material, o que é a vida espiritual. E as obras complementares aí, obras póstumas, né? Depois que Kardec faleceu, algumas obras foram publicadas. Então, tem as obras póstumas, além desses 5 livros da doutrina, não é? Tem as obras póstumas. E nós temos aí no YouTube as obras póstumas. Nas bibliotecas espíritas tem as obras póstumas. Então, doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. E a necessidade de nós estudarmos, mas não fazer como os fariseus e escribas, apenas saber e procurar não aplicar. Nós temos muito ainda a vencer as nossas dificuldades, né? Os nossos impulsos inferiores, ainda as nossas autoridades, né? Autoritarismo. Então, nós, estudando a doutrina espírita, estudando Jesus, nós vamos combatendo esses impulsos, né? De querer mandar, de querer achar que os outros têm que fazer o que você quer, né? E nós vemos aí que Jesus nos ensina a perdoar, não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, nos ensina a não bater de frente, a dizer sim, sim, não, não, aplicar, dar a outra face, né? Mas é difícil para alguns e mais fácil para outros, mas é isso que nós estamos aqui, que é justamente para ver essas nossas dificuldades e aí, com o Evangelho, com nossa vontade, primeiro precisamos ter vontade, com a vontade de fazer nossa transformação moral, nós vamos ter nossas dificuldades, mas nós vamos vencendo, procurando gostar das pessoas, procurando aceitar as pessoas como são, porque muitas vezes nós afastamos pessoas e já julgamos, e Jesus ensina a não julgar as pessoas. Então, para estudar uma doutrina, muito bom, o conhecimento é muito bom para nós reforçar e ter confiança naquilo que estudamos, né? Então, estudar Jesus, estudar Kardec, nós aprendemos muito. Mas aí vem a parte mais importante, que é realmente o despertamento para o sentimento. Procurar a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio. E ir trabalhando para aumentar a nossa sensibilidade, de orar para que realmente aqueles que sofrem e não criticar. A todo momento nós vemos aí a violência tomando conta, porque a mídia divulga. Então nós, muitas vezes, se não temos essa fé, nós ficamos apavorados. Nem saímos de casa mais.
mas nós sabemos que existe um planejamento divino e que nada acontece sem vontade de Deus. Haja visto que nós vemos aí acidentes horrorosos que a nossos olhos a pessoa não se salvou mediante uma batida de carro e realmente ela para os olhos humanos ela ficou presa nas latarias, mas para os olhos à primeira vista teria morrido e não morreu. Outros tantos recebem uma bala e é protegido por um dinheiro que ele nunca colocou no bolso, a bala pegou nesse dinheiro. Muitas vezes a bala pega numa santinha, uma medalhinha. Então, nós sabemos que nós temos já Deus, uma programação divina, que é o nosso Criador, e nada acontece sem a tua vontade, sem as necessidades nossas espirituais. Então, nós vemos aí desencarnes, né? A morte do corpo em crianças, em jovens, em velhos, e nós ainda assustamos, né? Principalmente as mortes repentinas, nós assustamos. Mas nós estudando a doutrina espírita e vendo, sentindo o plano espiritual à nossa volta, nós vemos que realmente a morte é uma libertação para o espírito. Mas depende realmente de nós, no caso de espíritos desencarnados, olhar à nossa volta e continuar a nossa caminhada evolutiva, não sendo renitente contra o bem, contra a obediência, contra a resignação. Então, é esse treino que nós vamos fazendo todo dia, porque nós não sabemos quando que nós desencarnamos. Agora, é muito importante saber que realmente nós não morremos, né? E que, conforme o nosso procedimento aqui já na Terra, nós temos um procedimento no plano espiritual. Né? Então é importante nós conhecermos e o grande segredo para nós termos uma morada boa no plano espiritual é o desprendimento do materialismo. Usar a matéria, mas cuidar da matéria, daquilo que nós adquirimos, mas não ficar arraigado a ela. Meu carro, meu apartamento, minha chácara, minha fazenda, isso aí perturba, assim que o espírito desencarna, de repente, ele continua achando que tem todos aqueles bens e começa o seu sofrimento, porque vê que já começa a briga entre os herdeiros. Né? Então, precisamos e devemos, né, promover a riqueza, dar oportunidade para todos crescerem, dar a mão para todos crescerem, mas sem aquele apego, sem o egoísmo de, nós não somos proprietários nem do nosso corpo, né? Então, bendito seja o que nós estudamos, bendito seja o que nós já propomos fazer no tocante à nossa mudança, ao nosso crescimento moral. Né? Então, com isso, nós aprendemos aqui o item 3, Algarismo Romano, da introdução, e agora nós vamos pular e vamos direto já lá para o início do Evangelho de Jesus. Né? Essas introduções nós vamos pular, que agora vai falar um pouquinho sobre Sócrates e Platão, resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. É ótimo nós lermos, mas torna-se, no meu ver, assim, à distância, um pouco cansativo. Né? Isso parecer meu particular. Se a gente está em presencial esse estudo, então meu modo de dar aula, que eu lecionei muitos anos, eu formo os grupos e aí cada um defende, estuda e vem explicar. Fica menos cansativo do que um só falar. Mas esse item 3, eu fiz questão de
de ler, está gravado aí, vocês lerem, né? Porque realmente são palavras que vai aparecer aqui, né? No Evangelho. Então, amanhã, nós vamos começar, então, o capítulo 1 do Evangelho. Então, aqui nós temos, na introdução é de Sócrates, resumo da doutrina de Sócrates e Platão, os antecessores de Jesus. Né? E é interessante dar uma lidinha para conhecimento. Mas nós vamos amanhã começar o capítulo 1. Né? Falando para o capítulo 1, eu não vim destruir a lei, porque achavam que ele veio destruir a lei mosaica, ele veio destruir a lei. E ele falou, o meu reino não é deste mundo, eu não vim destruir a lei. Né? Ele veio dar complemento à lei, à moral, ao crescimento, ao amor. Né? Amai-vos uns aos outros. Então é isso que Jesus veio e é isso que nós queremos colocar na nossa presente reencarnação. Viver um pouco dos ensinamentos que Jesus nos ensinou. Tá? Então nós vamos agradecendo por mais essa oportunidade e pedindo a Deus, a Jesus, para que possamos ter uma ótima segunda-feira, com a paz de Jesus em nossos corações. Mestre amado, vamos fazer as nossas vibrações para todas as pessoas que sofrem, encarnados, desencarnados, as famílias, a nossa família, e pedir força para que possamos, no nosso dia a dia, compreender melhor as pessoas e praticar a caridade, praticar a fraternidade, a solidariedade para com todos. Mestre amado, muito obrigado por mais essa oportunidade e que possamos, no dia de hoje, procurar o equilíbrio emocional para passarmos um dia de harmonia, de paz, de felicidade, de alegria e passar isso para todos com os quais nós vamos conviver no dia de hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço, Adênio Silval.